Hoje celebramos a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Ele é um dos 4 grandes doutores do Ocidente, junto com Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo. São Gregório nasceu na cidade de Roma, no ano 540, seu pai era senador romano, sua mãe era muito piedosa, eles eram de família nobre. Tanto o pai quanto a mãe eram cristãos fervorosos, tanto que de comum acordo eles decidiram, depois de criados os filhos, se dedicarem à vida religiosa. Então a mãe se tornou religiosa, o pai se tornou diácono e dedicou a sua vida à igreja. São Gregório Magno, ali por volta dos 30 anos, foi prefeito de Roma. Aquela era uma época difícil, conturbada. Pouco depois da queda do Império Romano no Ocidente, por causa das invasões bárbaras, a cidade de Roma, que no seu apogeu tinha mais de 1 milhão de habitantes, na época de São Gregório Magno tinha apenas 100.000 pessoas. Portanto, as pessoas ricas, os nobres, boa parte deles tinha fugido de Roma por causa dos bárbaros. Muitas construções, casas estavam abandonadas, a cidade passava por grandes dificuldades, havia muita fome, doenças. São Gregório Magno foi prefeito de Roma. Depois de exercer esse cargo, tornou-se monge beneditino, construiu um mosteiro, tornou-se monge. Depois foi chamado pelo Papa para ir a Constantinopla. Naquela época o imperador romano tinha se mudado para Constantinopla e o Papa Pelágio II manda o monge Gregório até Constantinopla para pedir ao imperador que se lembrasse dos cidadãos romanos. Então ele vai, quando ele volta, morre o Papa Pelágio II e o povo e o clero da cidade de Roma o aclamam Papa. Naquela época não havia o colégio de cardeais, não havia o conclave, a eleição do Papa era por aclamação do clero e do povo. Ele não queria ser Papa, ele era apenas diácono, então ele foge, mas as pessoas vão atrás dele, o convencem, e aos 50 anos de idade, em 590, ele é ordenado bispo de Roma e se torna Papa. Foi um grande Papa que realiza missões, envia missionários para a Inglaterra, resolve problemas na Alemanha com o arianismo, heresias que tinham se instalado na Alemanha, na França, na Espanha. E nós nos lembramos especialmente do Papa São Gregório Magno. Magno significa grande, ele é o Papa Gregório I, mas por causa da sua importância foi chamado de Magno, o Grande. Nós nos lembramos especialmente por causa da reforma litúrgica feita por ele, o sacramentário que tem o seu nome, sacramentário gregoriano, e por causa do canto gregoriano, que tem esse nome em homenagem a ele, não porque ele tenha inventado o canto gregoriano, mas era o chamado cantochão, o canto litúrgico da igreja,
que o repertório gregoriano foi compilado por ele e ele deu um grande incentivo à prática desse canto, criou escolas de música onde se aprendia, onde se cultivava o canto gregoriano. Então, por isso, o canto da igreja, o canto litúrgico, a partir daquele momento passou a se chamar canto gregoriano em homenagem a ele. Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos um hino cristão primitivo. Esse texto é de um hino que os primeiros cristãos cantavam. Jesus é o primogênito de toda a criação. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Deus quis reconciliar nele todas as coisas criadas, as que estão na terra e as que estão no céu. Ele é a imagem do Deus invisível. Então é um canto cristológico. O Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele se encarnou e Deus quis recapitular em Cristo todas as coisas. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, e é o princípio que mantém unidas todas as coisas. Como diz o hino, nele todas as coisas têm a sua consistência. É por ele que subsiste o universo. Cristo é o sentido do universo, da criação. No Evangelho, Jesus conta essa parábola dos odres, do remendo, para explicar a questão do jejum. E, em síntese, significa o seguinte: a novidade do Evangelho é o próprio Jesus. O que o Novo Testamento tem de novo em relação ao Antigo? É Cristo. Jesus é a grande novidade. Então, como diz a primeira leitura, ele é o centro de tudo. Os seus discípulos jejuam, ou melhor, naquele momento não jejuam, porque estão com ele. Quando Jesus for tirado do meio deles, eles jejuarão porque querem se unir a ele pelo jejum. Então nós cristãos jejuamos, praticamos ascese, penitência, mortificação, para nos unirmos a Cristo. Cristo é a grande novidade. Toda a nossa vida deve estar voltada para Ele. É em função dele que nós vivemos. Então nós já não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ele é o sentido do universo e deve ser o sentido também da nossa vida. Por ele e para ele é que nós vivemos. Peçamos a intercessão de São Gregório Magno, que também viveu por Cristo, para Cristo, quando era leigo, quando decidiu ser monge, quando se tornou papa, sempre, independentemente do seu estado de vida, independentemente das funções, dos cargos que ocupou, das funções que exerceu, sempre o seu maior interesse era a sua santificação, fazer a vontade de Deus e viver para Cristo. Então que nós também, por sua intercessão e a seu exemplo, vivamos sempre para fazer aquilo que agrada a Deus, vivamos para Cristo. Amém.